Um bom dia a todos, estou feliz de estar aqui sempre, todas as sextas-feiras, conversando com o nosso público, com certeza, assim, pessoas bacanas, especiais, pessoas que estão querendo evoluir, que querem aprender a ser melhores hoje do que foram ontem, muito melhores amanhã. Então, é um prazer sempre estar aqui sabendo que vocês estão aí. E você sabe, todas as sextas-feiras eu trago pessoas incríveis, pessoas diferentes, pessoas que têm um trabalho seríssimo, pessoas que têm uma sensibilidade acima do normal e que pode nos auxiliar e acrescentar hoje, agora, no nosso dia a dia. Podemos fazer diferente a partir de agora, se você quiser, se eu quiser, se todos nós quisermos. Não precisamos ter a mesma situação, a mesma vida que nós tínhamos há 5 minutos atrás. Se a gente quiser mudar e fazer a nossa vida diferente, está nas nossas mãos. Bom, eu vou falar hoje, já esteve aqui no programa outras vezes, ou eu falo professor porque ele brinca que ele não é professor mais para mim e para o grande público, ele é um professor sem covice, e que ele tem um trabalho assim fantástico, ele é gestor, consultor, empresário, e tem clínicas, eu vou falar de repouso, eu não sei como que nós podemos definir. Tudo bem, professor Wilson, como você está? Tudo bem, Beth, né? bom dia. E bom dia a todos os seus ouvintes. Faz quase, pouquinho mais de um ano que eu estive com você. Então, essa mensagem do Chico, ela menciona amigos. Eu acho que é o cerne de nossa vida, né? Os seres humanos que não têm amigos, não têm história. Pode Verdade. ser 1, 2, dezenas, centenas, mas aproveitando aqui a tua dica, amigos, para sempre, né? Lembrando aquela música tradicional. Então é uma satisfação estar com você, né? Passado todo esse tempo, a gente continua sempre progredindo, né? Eu não falo batalha, porque senão a gente está sempre Parece sofrimento, guerreando, né? Não é sofrimento. E para nós é satisfação. Então, com todas as mazelas do nosso país, noticiário, etc., a gente sempre olha para a frente, porque os idosos estão aí, que é o nosso, vamos dizer, mercado, você falou, clínica, casa de repouso, asilo, há uma certa confusão ainda para o brasileiro, né? Então, uns falam lar de idosos, outros dizem abrigo ou clínica geriátrica. Até eu gostaria que você, então, definisse para todos nós. Então, vamos separar, né? Hoje, a hospedagem que nós... o tradicional asilo virou casa de repouso, por incrível que pareça. Se você colocar hospedagem ou residencial, né? Nós temos aí algumas empresas que usam essa terminologia. Sim. Ela ainda comercialmente funciona mais ou menos, eu diria. Então você tem que ser específico. Olha, eu tenho um residencial porque as casas, as pousadas usaram muito essa terminologia no passado recente, então confunde um pouco. Residencial, o que é residencial, mas então você tem que ser específico. Você põe lá residencial, entre parênteses, casa de repouso. Já conseguimos ultrapassar a palavra asilo, que ainda, dependendo do tipo do hóspede, se vê uma pessoa com mais de 70, 80 anos e fala, olha, eu não gostaria de deixar o meu familiar num asilo, mas, senhora, aqui não é mais um asilo. Nós estamos falando de hospedagem. É um hotel. É um hotel, né? Praticamente é um hotel com todos os serviços, né? Você vai deixar o teu familiar... todas as mordomias que o hotel oferece, né? Exatamente. Até mais porque o hotel não propicia banho, né? Se você vai num hotel, se você é cadeirante, por exemplo, ninguém, ainda os hotéis Médicos, não tem essa... médico, enfim, a enfermagem, sim, sem dúvida. Fornecer o remédio, aplicar uma injeção, enfim. Então, hoje é uma hospedagem, e a gente vende como hospedagem, isso deixa o familiar mais confortável. Wilson, ainda você sente que existe um tabu? Eu percebo assim das pessoas que estão à minha volta
que tem os pais idosos, querem cuidar, tem uma vontade assim de cuidar do idoso, mas eles não têm condições porque todos trabalham numa casa mas existe aquela aflição, aquela dúvida, né? Será que eu vou pôr meus pais numa casa? Estou abandonando. Estou abandonando. Isso é muito comum. Essa ainda, no brasileiro, a gente é passa a maior por isso, resistência. Não tem uma família que hoje... não passe por isso, é verdade. Mesmo que tenha, às vezes, filhos mais jovens, vamos supor, você tem um idoso na faixa de 80 anos, e ele teve lá um filho temporão que está com 30 anos, por exemplo. É uma resistência muito grande. Neste de 30 anos, é incrível. Então, a gente tem que ter uma perspicácia. A nossa casa está contratando um psicólogo para fazer esse tipo de apoio. Não tanto para o hóspede, mas mais para o familiar. Para os familiares. Para quebrar sim, essa resistência, sim. Ela é muito forte mesmo. Sim, eu diria né? para você que... Mas é questão cultural, né? Então, eu acredito que nós não temos essa cultura de colocar os pais numa casa de repouso, uma clínica. Sempre nos ensinaram que nós devíamos ficar com os nossos pais até o fim. Cuidar, essa é a nossa missão. Os mais idosos é muito forte. É muito forte em nós, Eu lembro por mim. Eu tenho minha mãe na clínica, mas eu sinto isso bem de perto. Que, se eu hoje morasse numa casa maior, com certeza eu ficaria. Mas será que eu ficaria? Porque eu sei o trabalho que Acho que não, Betty. Porque está com Alzheimer, né? Porque a missão que eu tive um exemplo. Meu pai faleceu muito cedo, com 48 anos, e eu era um filho temporão. E no leito lá, no final dos dias dele, ele deu a missão para o meu irmão: por favor, você nunca abandone sua mãe. Olha que tarefa, sempre para o mais velho. Né? E por dessas coisas da vida, meu pai morreu com 48 anos. E minha mãe foi para 96 anos. Puxa vida. Então meu pai ninguém, o anjinho da guarda dele não avisou. Falou: você está dando uma tarefa muito pesada. Tênue, mas era o praxe. Então o que aconteceu? E aí a vida segue, cada um, nós éramos 3 irmãos, cada um tocou a sua vida. E numa dessas situações, minha mãe já estava com 90 anos, 92 anos. E aí cada um com sua situação, um separado, o outro morando sozinho. E agora, mamãe, tudo isso. onde nós vamos hospedá-la? Como é que nós vamos cuidar? Então, 3 homens, vamos pegar a cuidadora, começou assim. Minha mãe não tinha problema nenhum, tinha só problema auditivo e visual. Então não dava para ela ficar sozinha. Conversamos, era totalmente lúcida. Ela me falou: não, vamos numa casa de repouso, talvez, adivinho, o universo faz essas coisas que a gente não entende. Então, nesta casa, minha mãe ficou 4 anos. E depois nós viemos a adquirir e entrar no segmento. Eu e minha esposa, que você conhece, Márcia, e mais meus 2 sócios, que nós já somos sócios há praticamente 40 anos. E estamos aí há 11 anos, né? Nesse intervalo, minha mamãe faleceu e a gente acabou abraçando o segmento. Um baita de um carinho. Eu sei que a sua casa, ela tem um diferencial, né, Wilson? Primeiro que são só mulheres. Por que você adotou essa prática? Olha, só para mulheres. Só para mulheres. Eu vou até sorrir porque o Gabriel está lá do outro lado, ele é mais jovem, né, do aquário. A minha esposa, Márcia, e aí conversando com outras pessoas, inclusive as hóspedes, tem homem na casa? Se tiver homem, eu não entro. Não vou. Eu já ouvi isso então também. os homens estão sofrendo uma restrição, mas isso é muito complexo. Aí, por outro lado, eu como homem, já não sou tão jovem, converso com pessoas, homens da minha idade ou mais antigos. Não, quando eu ficar mais idoso, eu vou pensar nesse assunto. E a mulher já pensa nesse assunto lá atrás. Sim. Já se programa, fala, pô, amanhã, né? Isso não era comum, mas hoje é comum. Nós Sim. mesmos já acabamos discutindo, Sim. antes de entrar aqui para gravar,
alguma alternativa, algum plano que não existe, né? Uma prevenção, um seguro, um consórcio, por exemplo. Nós estamos discutindo isso. Então, o homem está marginalizado. Se você, regra geral, primeiro que o homem vive menos. Aí vão perguntar, por que o homem vive menos? Aí, eu nunca tive essa curiosidade. Mas é porque a mulher se cuida mais, né? Então, mas aí eu não sou médico, mas eu peguei uma informação no Papai Google. A mulher nasce com cromossomos XX e o homem cromossomos XY. Desculpa, eu não vou entrar na seara médica. Sim. Então, esse XX da mulher, o que determina? Quando vamos dizer, morre, ela tem uma reserva técnica. E o homem, não. Não. Então, nossa, achei, falei, pô, legal. Já assimilei a minha média de idade menor, entendi. A sua condição simples, né? De homem, sem né? ser médico, caramba, quantos anos de estudo para determinar uma situação dessa? Mas meu sonho é montar um residencial para homens. Para homem. As pessoas me perguntam isso, por que você não faz para casal? Nós somos ainda muito rudimentares. Ainda brasileiro, nós acabamos de falar que estamos mudando a concepção. Mudamos de asilo para casa de repouso e agora de casa de repouso para hospedagem. Estamos no meio termo. Enquanto lá fora, nos outros países, eles já eram mais longevos, eles já sabem disso. Falam, pô, quando eu chegar nos 65 anos, que é a média para o idoso, eu vou para tal lugar, eu vou fazer um plano, enfim. Ainda, o Brasil demora um pouco. E para o homem, mais ainda. E a necessidade já é atual. Claro. O Brasil já tem 26 milhões de idosos. Não vai ter. Então, tem um mercado imenso. Mas você está fazendo a sua parte, né, Wilson? Sim, pensando num preventivo, né, que seria um plano que a gente comentou, ou montar alguma coisa para homem. Casal é difícil. Como o homem morre mais cedo, não se consegue. Né? Tem alguns casos. Se você vai em algumas casas de repouso ou residenciais, tem alguns que tem mas é muito pouco. Muito pouco. Quantidade assim, bem diminuta. Dá para você contar nos mulheres, né? Por que essa resistência de colocar os homens? Os homens dão mais trabalho que as mulheres? O homem é machista. Ah, é por isso? Primeiro na concepção dele. Só que quando... São mais rebeldes. E aí tem um problema físico do homem. Ele, vamos supor, aí está extremamente independente, aí o familiar, bom, vou colocar o papai ou o avô num residencial. Mas o homem, por incrível que pareça, ele não perde aquele cerne do macho. Ele continua mexendo, é impressionante, impressionante. Eu, como homem, entendo, né? Às vezes a mulher fala, como é que esse camarada aqui, de repente, está com uma pequena demência, ele não perdeu a virilidade ou não pode ver mulher. É impressionante. Então, essa restrição aí ainda pesa bastante. Fala um pouquinho da sua clínica, Wilson. Então, já começamos, que ela tem tem vários diferenciais. O primeiro que chamou minha atenção, que é uma clínica exclusiva para mulheres. Sim. E o especial da nossa casa, tanto na unidade da Vila Mariana como lá em Moema, é o carinho, Beto. Né? O nosso slogan é alegria mora aqui. Muita gente pergunta, olha, tem 2 pessoas sorrindo lá na fachada, que é muito difícil, né? Que é a Márcia, minha esposa, e a mulher do meu sócio, numa fotografia. E o slogan é esse mesmo. Por quê? Nós é que cuidamos do idoso. Eu, ela, meus outros sócios estão diariamente. Então, se você for lá, num momento agora, alguém vai... É muito raro não ter um sócio. Um dos donos vai estar presente. Então, na maioria das casas, dificilmente você fala com o dono. Essa é um baita diferencial. E a gente fala assim então, com bastante... Então, vocês veem qualquer situação inadequada, é no ato que você percebe, né? Tudo tem um lado bom e um lado ruim, porque a reclamação também... Mas você está aí para resolver, né? Nós cuidamos de pessoas. Então, esse detalhe que é o cuidado, porque os familiares
são exigentes, mas às vezes são um pouco cruéis, né? Porque eles saem de uma situação e acham que você tem que cuidar de tudo. E você, né, é um ser humano, às vezes a tua estrutura atende... Qual a idade média dos seus hóspedes? Ixi, olha, Beth, isso é uma pergunta bacana. Eu sempre faço uma pesquisa a cada 2 anos, 3 anos, pego a média, nós somos com praticamente quase 100 hóspedes nas 2 casas. Sim. 5 anos atrás era 85 anos a Idade média? É. Hoje está em 92. Puxa. Olha, você quase falou um palavrão. Puxa. Nossa, é bastante idade. Muita. Impressiona nós que estamos no dia a dia. Aí você comenta isso com os familiares, eles falam, não é possível. Aí você enumera, olha, sua mamãe tem 95, tem a dona Clarinha que tem 98, tem uma que tem 85 e tal, mas a média de 92 é altíssima. E como eu tenho minha mãe, né, o meu pai também, só que ele já faleceu, a facilidade de cuidar, porque nós tínhamos cuidadoras em casa, 2, e a gente não conseguia dar uma assistência que ela merecia. Mas você chega numa clínica boa como a sua, eu fiquei assim admirada de ver como habilidade de... Porque você tem aquele inconveniente que o idoso tem que usar um protetor, essas coisas, para ter as suas necessidades básicas e tal. A gente nunca conseguiu. E lá na clínica, no momento que ela entrou, já foi colocado sem conversa, sabe? Sem drama. Aí eu falei, poxa, tem que ser especializado mesmo, né? Isso sem dúvida. Isso é o grande diferencial dos residenciais, ter uma estrutura adequada de funcionários, né? Porque a parte principal é essa daí, o banho e as necessidades fisiológicas, né? E isso é um trabalho admirável das técnicas de enfermagem, da enfermeira, porque pela média de idade, Beth, a maioria, uma boa parte é cadeirante, usa fralda. Então é um trabalho assim intenso, né? É como assim a profissão de médico, né? Precisa gostar, precisa nascer com essa vocação. Exatamente. Precisa gostar muito, né? E o médico que atende, o médico, vamos dizer, geriatra ou da família que atende o idoso, mais ainda, porque não é só o cuidado em ela. Nós temos a médica de forma semanal, permanente, ela está sempre linkada com nós chamamos de enfermeira-chefe, né? Mas ela passa uma vez por semana e examina de per si cada hóspede. Então, olha se tem alguma derme, alguma foliação. E o hóspede, ele sente muito esse carinho, porque normalmente você vai no consultório, o que ele faz? O médico está aqui na cadeira dele e você está lá na outra, fala o que você tem, olha, ou se seu familiar tem isso, tem aquilo. Tem médicos que nem te olha, né? Nem examina. Então já faz o receituário. Já faz receituário. E na casa de repouso não, porque faz parte. Não podemos correr o risco. Olha, hoje não dá, eu não vou examinar. Não existe isso. Não tem como. Não tem. Né? Não tem pressa. Vai lá, vai olhar uma por uma. Olha, a mamãe da Beth está com probleminha no pé. Tá bom, o que foi? Então é imediato. Né? Essa é a diferença de você ter... Porque a cuidadora, nem enfermeira ela é. Não. Ou você tem uma técnica de enfermagem, ela não tem gabarito para recomendar uma pomada, por exemplo. Não, claro. Né? Então essa é a dificuldade quando você tem as cuidadoras em casa. Além do custo e do risco, né? Wilson, vamos continuar esse nosso bate-papo no domingo, às 4h? Sim, com maior satisfação. Eu tenho certeza que pode estar ajudando muitas pessoas que têm idosos. Perfeito. Sob a sua guarda. Tá bom? Estou à sua disposição. Vamos dar o endereço chama-se Nossa Casa, né? Nossa Casa, nós temos 2 unidades, na Vila Mariana, na Rua Ouvidor Peleja, 126, fica bem próximo ao metrô Santa Cruz. O telefone é 2275-2516. E a nossa casa em Moema, na Alameda dos Inhambiquaras, essa palavra Inhambiquaras, número 200. O telefone é 2738-1000.
1700, né? 1700. 2738-1700 Isso. em Moema. E Vila Mariana 2275-2516. Muito obrigada, Wilson. Vamos conversar mais um pouquinho sobre isso no próximo domingo, às 16 horas. Perfeito, Beth. Agradeço o seu convite e estou sempre à sua disposição. Muitíssimo obrigada mesmo. Gente, para encerrar, eu só gostaria de dar o recadinho que no dia 4 de maio, das 9 às 16 horas, na Nirvana, teremos o curso de benzimento com o professor Javier Menezes, autor do livro do mesmo nome. É na Nirvana, o telefone da Nirvana 4229-7444, 4229-7444, pode ligar agora mesmo e agendar a sua participação no dia 4 de maio, das 9 às 16 horas. Então, o telefone 4229-7444. Bom, gente, vamos encerrando, né? Por aqui, desejando a todos, assim, um maravilhoso final de semana. Eu adoro a sexta-feira, viu, Wilson? Eu também. Ai, gosto bastante. Às vezes a gente fica ocupado da mesma forma, mas é bem gostoso. Bem, gente, eu encerro então com uma frase que diz o seguinte: meu corpo sabe quantos anos eu tenho, mas a minha mente se nega a acreditar. Gente, fiquem com Deus. Até a próxima sexta-feira, às 10 horas da manhã e domingo, às 16 horas. Até lá. As pessoas como elas são.